Olá, eu sou a Ana Blatnik e vocês são muito bem-vindos a este canal. A esta leitura do livro Tudo Passa, já estamos no capítulo 6, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O nome desse capítulo é O Passado. A viagem transcorreu tranquila, embora fosse cansativa, pelas baldeações e esperas. Chegou depois de 2 dias. Foi para a casa de uma das irmãs. Foi de muita alegria o encontro dele com as irmãs e sobrinhos. Gostaram dos presentes. Ficaria 5 dias na casa de uma irmã e 5 na de outra. Conheceu os netos das irmãs. Saiu, encontrou com amigos. Combinou de ir ao sítio almoçar. O irmão foi buscá-lo de carro e ele encontrou o lugar diferente. Não havia mais nada do que fora quando ele morou ali. Deu os presentes e, pelas expressões deles, Henrique os sentiu decepcionados. O irmão observou e comentou: camisa de seda, roupas caras. Você está bem, irmão? Por que veio de ônibus? São muitas horas de viagem, preferi vir de ônibus. Escutou a cunhada comentar com a filha: pelas roupas, seu tio Ike deve estar rico e trouxe de presente esses artesanatos sem graça. Henrique almoçou, deu a desculpa de um compromisso e retornou à cidade. Roupas caras, pensou. Ele não prestava há tempos atenção nesses detalhes. Ter ficado com as irmãs e sobrinhos foi muito agradável. E na véspera de ir embora, deu algumas de suas roupas para 3 sobrinhos. Eles gostaram muito. E também deu sua mala. Levaria pouca roupa na mala de Elisa. Agradecido pela prazerosa visita, depois de 10 dias, Henrique retornou ao hospital. Chegou cansado pelos 2 dias de viagem, mas alegre. Descansou um dia e voltou ao trabalho. Contou de sua viagem para os colegas de trabalho e de 2 dias depois para Maria, enquanto ela separava as doações e ele foi ajudá-la. Agradeço-a por ter me incentivado a viajar, Maria. Foi muito bom rever minha família. Algumas roupas que levei, dei para alguns sobrinhos. O resto que trouxe, lavei, passei e as coloquei no bazar. Nem sabia que aquelas roupas eram caras. Maria riu e dobrou as mangas da blusa. Todos ali estavam acostumados a ver Maria de calças compridas, largas e blusas de mangas longas. Ao fazer isso, Henrique viu cicatrizes no braço dela. Cicatrizes? De pênfego? Ele admirou-se. Ele sabia muito da vida de Maria, mas pelo que escutara de outras pessoas, dos funcionários do hospital. Sim, são, respondeu Maria. E olhou e explicou: já estive doente. Nossa, eu não sabia quando, como. Henrique se interessou. Se interessou muito em saber. Quer escutar? Maria sorriu. Muito. Minha infância. A adolescência não foram nada fáceis. Um aprendizado com lições difíceis. Meu pai bebia muito e nos surrava. Minha mãe, irmãos e eu. Começamos a trabalhar jovens. Casei-me com 16 anos. Embora com muitas dificuldades financeiras, estávamos bem e tive meus 3 filhos. Então, fiquei doente. Senti muitas dores. Nossos doentinhos não reclamam em vão. As bolhas doem mesmo. Um médico já desencarnado, que na época era idoso, Dr. Ubirajara, foi ele em que me diagnosticou com fogo selvagem. Foi nessa época que meu marido saiu de casa, foi embora com outra mulher. Então minha mãe, viúva, foi morar comigo. A casa era nossa, uma habitação simples e pequena, sabe? Não pude mais trabalhar, Henrique. As pessoas receavam que essa doença fosse contagiosa
e algumas até sentiam nojo das feridas. Mamãe recebia a pensão de papai, meu marido nos dava alguma coisa e nessa época cheguei até a esmolar para dar o que comer para meus filhos. Como o doutor Ubirajara tratava de pênfigo, outros doentes chegaram à cidade e não tinham onde ficar. Não nos aceitavam no hospital. Lá fazia o primeiro atendimento, mas como a doença de anos de internação, não tinham como ficar conosco. Então encontrei uma solução. Maria fez uma pausa. Vendo Henrique interessado, continuou a contar. Aqui, naquela época, havia um barracão abandonado. Fui atrás do senhor Odorico, o proprietário, e implorei para que ele nos deixasse ficar aqui. Ele deixou e mandou os empregados dele limparem o local, consertarem o telhado e tirarem as goteiras. Ligou a água e a energia. Grupos espíritas sempre nos ajudaram. E deles recebi camas, colchões, alimentos e remédios. Então trouxe 5 enfermos para cá. Aprendi a cuidar de mim e deles. Outros enfermos vieram e fomos ampliando, arrumando, organizando. E eu, envolvida em ajudar, sarei. Ficaram as cicatrizes como lembrança, sabe? Mamãe ficava com os meus filhos. Passei a ir para casa e ficar aqui também. Vieram pessoas para me ajudar. O senhor Odorico viu tudo funcionando, nos deu esse espaço e fizemos então este hospital. Arrumamos um contador que o legalizou. Às vezes me pergunto como conseguimos. Com certeza porque foi pela vontade de Deus. Sempre com dificuldades, com a ajuda de minha mãezinha, criei meus filhos. Eles estudaram. Os 2 mais velhos têm uma boa profissão. Casaram-se, mamãe desencarnou. Cristina veio ficar comigo no hospital. Meu marido adoeceu. A mulher que morava com ele não o quis mais. O trouxemos para nossa casa. Cristina e eu cuidamos dele. Foi isso que aconteceu comigo, mas... Mas o que, Dona Maria? Tem mais? Quero saber. Caro enfermeiro, tudo tem razão de ser. Tenho lances do meu passado, de minha vida, de minha outra existência encarnada, desde que eu era pequena. Lembrava que fora sinhá, usava vestidos longos, era mimada e não podia ser contrariada. Os 2, Henrique e Maria, acabaram de separar as roupas do bazar. Ela sentou-se e o enfermeiro o fez perto. Maria deu um longo suspiro e continuou a narrar. Eu, na minha encarnação anterior a essa, fui muito bonita, branca, loura, de olhos claros. Chamava a atenção, porém, talvez pela minha beleza, meus pretendentes receavam assumir compromisso comigo ou porque já demonstrava ser frívola. Resolvi, já que Deus me fizera linda, tirar proveito e enriquecer. Tornei uma meretriz. O que fiz de bom foi que ajudei meus 2 irmãos. Moravam com minha mãe e fiz tudo para ela. De fato, Henrique, fiquei bem financeiramente. Comprei uma casa grande, bonita e a mobiliei com muito bom gosto e nunca mais trabalhei. Tomava ervas para não engravidar e coloquei um objeto no meu útero. Estava sempre bonita e apresentável. Com essa forma de viver, era invejada e odiada pelas mulheres da cidade, que sabiam que eu recebia seus maridos. Não era convidada para festas, era esnobada. E se alguma delas me encontrasse na rua, recebia ofensas. Até aí, embora agisse levianamente, não me agoniei em recordar, mas normalmente se tem um mas. Ao ser insultada, desprezava, descontava minhas frustrações, em alguém.
e estes eram meus escravos. Castigava-os sem motivos e por qualquer coisa. Às vezes me arrependia e mandava outro escravo cuidar do castigado. Fiz maldades. Já chorei muito por isso, por essas lembranças. Até que senti que as quitei com meu trabalho fazendo o bem. Se causei dores, hoje tento suavizá-las. E Maria fez uma pausa. E Henrique perguntou: recordou-se de como acabou? Como desencarnou? Sim, me lembrei. Estava com 38 anos. E ainda muito bonita. Quando tive uma infecção que começou no útero. Com certeza, por eu ter colocado um objeto nele. E esta se espalhou. Por 3 meses agonizei e desencarnei. Fui por afinidade para o umbral e sofri por lá. Fui socorrida, estava arrependida e muito sofrida. Aprendi e senti muita vontade de estar bem. Ficar sem remorso e com a consciência tranquila. Reencarnei. Quando adoeci, tive pênfigo. Compreendi que a doença me equilibraria, mas senti vontade de ajudar outros enfermos como eu. E aí tudo começou. Cristina fora, nessa encarnação que contei, minha mãe. Ela gostou do conforto que eu dava a ela, me incentivou, não me corrigiu, não defendia os escravos e não foi boa com eles. Concluo com todas essas lembranças que Deus é muito bom, Henrique, porque Ele nos dá oportunidade de reparar, de aprender fazendo o bem. Maria sorriu, Henrique a observou e não conseguiu concluir se aquele sorriso tinha um pouco de tristeza. Vou para as enfermarias, disse Maria. Henrique, você sabe do porquê de estar aqui conosco? Ele negou, balançando a cabeça. Henrique também voltou ao trabalho. À noite, em seu quarto, chamou pela voz. O que você quer? Henrique escutou. Hoje conversei com Dona Maria. Ela sabe do porquê de ter tido pênfigo, pois se recordou de sua outra existência, de sua encarnação passada. Fiquei curioso. Será que você e eu já estivemos juntos? Faz tempo que você está desencarnado? Sim, faz tempo que estou desencarnado. Na minha última passagem pelo plano, fui um padre, Frei Arthur. Desencarnei assassinado. Meu Deus! Parece que vejo um homem que era eu pegando um castiçal pesado de metal e atingindo a cabeça de um padre. Meu Deus! Calma, Henrique, calma, pediu a voz. Foi isso que ocorreu comigo. Fui atingido com um castiçal na cabeça. Calma! Como posso estar calmo recordando disso? Será que fui um assassino? Por favor, por Deus, me conte tudo. É melhor começar pelo começo, decidiu a voz, que agora sabia ter o nome de Arthur. Contarei a você da minha vida encarnada. Quis ser padre desde pequeno. Meus pais incentivaram e tudo fizeram para eu me tornar um. Quando me ordenei, vim de Portugal para a sua colônia. Aqui me surpreendi com muitas coisas, principalmente com índios e negros escravos. Foi um período triste que passei no convento. Embora eu não tenha maltratado ninguém, concordei, permiti abusos com os negros, com os escravos, com as mulheres dos escravos. Aí fui para o interior e ali havia índios que eram mortos à toa. Novamente concordei, mas me arrependi, Henrique. Pedi e me deram para exercer o sacerdócio uma cidadezinha onde passei a ser um pastor de almas. E aí fiz de fato o que deveria fazer. Ajudei os índios, os escravos e me
tornei uma boa pessoa. Um dia, os moradores da cidade encontraram na estrada 3 cadáveres e um homem muito ferido. Enterraram os mortos e o ferido. O levaram para minha casa, que era junto da igreja. Cuidei dele. Quando melhorou, contou que viajava a negócio quando foram assaltados. Os ladrões estavam de tocaia e roubaram tudo o que eles tinham de valor. Esse homem, quando sentiu estar bem, me matou. Roubou tudo de valor que tinha na igreja e fugiu com os 2 cavalos da paróquia. Assim que meu corpo físico parou suas funções, fui socorrido e levado para um posto de socorro. Mesmo socorrido, entristecia-me por lembrar que permiti abusos, mas os atos bons que fiz me levaram a entender que deveria aprender e continuar trabalhando para o bem. Aprendi e resolvi ajudar aquela pessoa que me tirou a vida física, matando meu corpo carnal. Encontrei-o sofrendo no umbral, ajudei-o, socorri e o orientei. Ele reencarnou e continuei tentando orientá-lo. Aprendi muito com este meu trabalho, auxiliando em hospitais e aqui. Como gostei deste trabalho! Gosto muito, aliás. Você disse que desencarnou assassinado. Então existiu um assassino. Por que não fala que fui eu? Porque foi, não foi? Já foi muita informação para hoje. Vai dormir. Prometo ajudá-la a recordar outro dia. Estamos com um doentinho para desencarnar. Devo auxiliá-lo. A voz, Frei Arthur. De novo. A voz, Frei Arthur, saiu do quarto. Henrique pensou que não ia dormir. Estava triste. Sentiu ser ele um assassino, mas estava cansado. Então se acomodou e dormiu. Levantou-se cedo, como de costume, e soube que o doentinho havia desencarnado. Será, Henrique, que você pode me ajudar? Pediu Elisa. Uma senhora na enfermaria das Graves quebrou o braço. Um homem com certeza me auxiliará mais. Henrique foi. Se o estado dessa senhora era crítico, ficara pior depois que quebrou o braço esquerdo. Não poderia engessar por causa das bolhas e pela sépsia. E ela sentia muitas dores. Henrique a pegou no colo para colocá-la na cadeira de banho. Elisa a higienizou. Depois foram medicá-la, passar remédios nas bolhas e feridas. Ambos os enfermeiros faziam tudo com muito cuidado. O braço quebrado, depois de medicado, fora colocado na tipóia. Para distraí-la, os 2 conversaram com ela, ou melhor, eles a escutaram. E ela contou. Fui entender o que ocorria comigo quando comecei a ouvir o Evangelho. E li alguns livros de Dona Maria. Ela me emprestou. Quando ainda não estava doente, cheguei até a ir aos médicos, porque ficava muito nervosa com algumas imagens que vinham à minha mente. Era sempre eu, mas de aspecto diferente. Eu via e sentia ser eu sempre brava, nervosa e uma pessoa que maltratava as pessoas. Isso me incomodava e me deixava inquieta. Aqui mais tranquila, essas lembranças passaram a ser mais nítidas. Eu fora uma sinhá, meu marido tinha escravos e gostava das negras. Eu descontava nelas a traição dele, não entendia que elas eram forçadas. Como elas tinham muito medo de queimaduras, eu as queimava com brasas nas pernas e braços. Fiz maldades. Se elas me perdoaram, eu não me perdoei. Depois que compreendi a reencarnação, entendi as minhas lembranças e estou tentando mudar para melhor. Estou passando por um período difícil e ainda quebrei o braço, caí da cadeira. Um tombo simples, mas é bem feito. Pelo menos é o que eu penso. Estou recebendo retorno
dos meus atos maldosos como aprendizado. Nunca mais quero fazer o mal a alguém. Nunca mais quero fazer alguém sofrer. Sou solteira e agradeço a Deus por isso. Pelo menos não estou deixando ninguém preocupado comigo. Meus pais já desencarnaram. Como aprendi a falar aqui, não é? Às vezes sinto minha mãezinha perto de mim. Penso que ela vem me visitar. Espero que eu esteja quitando minhas dívidas e que tenha aprendido mesmo a lição. Nunca mais fazer maldade. A senhora, após o banho, ficava acomodada numa poltrona. Henrique passou a ajudar Elisa a higienizar essa doentinha. Ela falava muito e o assunto era o mesmo, com algumas variantes. Um dia, ao sair da enfermaria, Elisa comentou: Sabe, Henrique, a escravidão por séculos no Brasil deixou muitas desavenças que resultaram em algumas obsessões e também em fatos não resolvidos. Aqueles que cometeram maldades com os escravos terão de repará-las, e quase sempre isso ocorre pelo sofrimento. Elisa, penso que todos os nossos doentinhos estão recebendo o retorno de atos equivocados, observou Henrique. Doenças que causam muitos sofrimentos quase sempre são um aprendizado pela dor, um retorno de ações equivocadas, de maldades. Doenças comuns que não causam muito sofrimento normalmente são pelo simples fato de se estar encarnado, acontecem pela fragilidade do corpo físico. Com pênfigo, são raros casos de prova. O espírito pede para passar por dores, para provar a si mesmo que será resignado, e mesmo doente fará atos bons. Porém, é preferível ele fazer atos bons sem ser doente, não é? Devemos aproveitar as oportunidades e quitar nossos erros fazendo o bem. Poder fazer isso é maravilhoso. Elisa, desculpe a minha curiosidade. Você é espírita? Acredita em reencarnação? Sabe o porquê de estar aqui trabalhando muito e não recebendo sequer um ordenado? Nossa, quantas perguntas! Estamos trabalhando há anos juntos aqui e não sabemos muito um do outro. Sabe, Henrique, eu sou sozinha. Fui deixada no orfanato com 2 meses de idade. Não fui adotada e cresci lá. Quando com 16 anos tinha de sair, não sabia para onde ir. Foi então que 4 crianças foram para o orfanato, não para ficar, mas para ter um abrigo por um tempo mais curto, porque os pais estavam doentes, diagnosticados com fogo selvagem. Eles vieram se tratar aqui. As crianças ficaram somente 2 meses, porque o casal, ao vir para cá, não estava com pênfigo, mas sim com outra enfermidade. Sararam, voltaram, pegaram os filhos e foram para a casa deles. No orfanato, essas crianças quiseram saber o que era aquela doença e eu também me interessei. Escrevi para o hospital contando minha história e que queria aprender a ser enfermeira e cuidar desses doentes. Dona Maria, ela respondeu para mim. Me mandou dinheiro até para vir. Aqui fui recebida com muito carinho, você sabe como eles são. Pela primeira vez tive um quarto e banheiro, somente para mim. Olha só, aprendi e me tornei enfermeira. Sim, eu sou espírita. O orfanato em que estive era dirigido por espíritas. Desde pequena falava muito que ia ficar cega, sentia isso, brincava vendando os olhos. Pegava uma bengala e andava pelos corredores do orfanato. Tinha absoluta certeza que eu ia ficar cega. O tempo foi passando e um dia escutei: Elisa, você cega não conseguiria fazer o que faz. E o que está fazendo é muito importante para os doentinhos. Assim sendo, seus olhos estão bem e ficarão dessa forma. Contei para Dona Maria e o que ouvi foi ela sorrindo e me explicando. Elisa, podemos trocar o retorno de ações indevidas pelo trabalho no bem. Com certeza você trocou. Sabe, senti isso realmente. Eu amo aqui
Eu amo esse lugar. É o meu lar. Eu amo mesmo o que faço. E sou muito agradecida por estar aqui sendo útil. Eu me sinto feliz. Você sabe, Elisa, do porquê de se sentir que iria ficar cega? Henrique estava curioso. Não sei. E penso que o melhor é não saber. Mas sei que todos nós temos, no íntimo, o que nos afligiu. O que fizemos para ter sentido remorso? Nossos atos são nossos e estão em nós. Eu não tenho interesse em saber. Não poderei mudar o que passou e ainda bem que passou, Henrique. Sabe o que eu quero, meu amigo? Fazer o bem no presente para ter um futuro melhor, com mais entendimento e oportunidade, e na minha futura encarnação poder estudar, ser médica, ter família consanguínea, casar e ter filhos. Elisa deu um longo suspiro, sorriu e voltou ao trabalho. Foi dias depois que Henrique conversou com a voz, que agora sabia ser um desencarnado espírito e que, quando encarnado, se chamava Frei Arthur, que o escutou novamente. Era sexta-feira. Terminou seu trabalho, não estava tão cansado. Foi para seu quarto e escutou a voz antes que ele a chamasse. Ike, estou aqui. Você quer saber se me matou, se tirou meu espírito do corpo físico? Sim, foi você. Estou envergonhado. Concluo que me perdoou. Já lhe pedi perdão? Muitas vezes. E eu de fato perdoei e agora o amo como meu próximo, mais próximo. Você golpeou minha cabeça com um castiçal pesado, roubou e partiu. Desde que você reencarnou, tenho estado com você e agora faço parte da equipe desencarnada que auxilia este hospital. E eu? O que fiz depois que o assassinei? Sei sua história de vida, de sua reencarnação passada, por ter escutado de você quando estava desencarnado. Vou contar a você e pode ser que se lembre ou não. Você me contou que encarnou no seio de uma família de posses financeiras em Portugal. Seu pai era uma pessoa importante. Você estudou e quis vir para a colônia portuguesa. Fixou sua residência na capital do país. Morava numa casa grande, boa. Trabalhava com importação e exportação. Quando chegou, você se impressionou com os escravos. Você não tinha ainda visto uma pessoa negra, mas não deu importância. Cuidava de sua casa, uma mulher branca, empregada que era sozinha, solteira, que tinha como acomodação um quarto nos fundos de sua moradia. Era ela que cuidava de tudo. Você tinha somente 2 escravos para serviços domésticos. Até então, tudo estava bem. Você frequentava festas, saraus, mas não namorava e trabalhava. Então a conheci. Henrique o interrompeu. Lembro que conheci, amei, foi uma paixão avassaladora, meu Deus, Maria de quê mesmo? Maria Isabel, completou Frei Arthur. Penso que a amei assim que a vi. Talvez ainda a ame. Ike, preste atenção no que vou lhe dizer. Você fez muitas coisas indevidas por esse amor, paixão que não controlou. Estou o ajudando a se recordar para não sentir essa paixão novamente. Faço isso para que entenda o presente. Vou continuar a contar o que você me contou. Você a viu, a seguiu, procurou saber quem era e horas depois sabia tudo sobre ela. Que era filha única de um viúvo comerciante que morava com o pai, era da classe média, havia estudado e tinha um namorico não assumido, porque ele estava tentando se estabilizar. E era um moço simples, sem posses financeiras.
Namoro naquela época era para casar. Você começou a cortejá-la, mandou flores, presentes, foi à casa dela. Apresentou-se para o pai dela e pediu para cortejá-la. O pai deixou, porém disse que era a filha quem decidiria. Você passou a ir aonde ela costumava frequentar. No começo, ela foi gentil, ou por curiosidade, conversou com você, deu atenção, mas depois resolveu ficar com o namorado. Você apelou para o pai de Maria Isabel, que pediu desculpas, mas disse que estava do lado da filha e concordava com o que ela queria. Você não concordou. Estudou os hábitos do namorado dela. Você contratou uns bandidos para pegá-lo, raptá-lo e colocá-lo num navio que ia para Portugal. E isso foi feito. Maria Isabel se desesperou com o sumiço do namorado. Você pagou uma vizinha dele e outra mulher para contarem para ela que o namorado fora para outra cidade longe com uma mulher. Maria Isabel ficou em dúvida se acreditava ou não. Ela continuou não querendo. O pai dela, querendo consolar a filha, prometeu investigar e começou a fazer perguntas. Você concluiu que com certeza ele iria descobrir e que você havia sido o mandante de tal crime. Então você mandou matá-lo e fez com que parecesse acidente. Maria Isabel ficou sozinha, desolada, com a morte de seu pai, a desencarnação de seu genitor. Você foi solícito, ajudou-a em tudo. Ladrões tentaram entrar na casa dela. Então ela aceitou sua ajuda, mudou como sua escrava para sua residência. E após, se tornou sua noiva. E vocês iriam se casar logo. Você estava feliz e mais apaixonado ainda. O casamento foi marcado. Um dia, ao chegar em casa, meu Deus, lembro-me. Sofri muito, senti tanta dor que foi até física. Você não estava acostumado a perder. Recebeu aquele ato como uma afronta à sua dignidade. A noiva fugira. Pessoas iriam rir de você, mas o que importava mesmo era que ela fugira, preferiu o outro. Ficou uns dias desolado, pensou e resolveu investigar, perguntou, sondou e ninguém informou nada. Então contratou pessoas para descobrir e um deles o alertou. Será que sua empregada e seus escravos não sabem de nada? Você foi para casa e conversou com a empregada, que contou que não percebera nada e que naquela manhã ao acordar não a viu. Você acreditou? Conversou com a escrava e foi então que percebeu que ela estava grávida e que logo o nenê nasceria. Ela não falou nada, mas o escravo, pai da criança, disse alguma coisa, que vira um homem na casa conversando com Maria Isabel. Que eles se abraçaram e saíram. Foram embora. Ao ser indagado se a empregada sabia, ele ficou em dúvida e respondeu que ela sabia tudo o que acontecia naquela residência. Esse escravo fazia o serviço da casa, limpava o quintal, cortava lenha para o fogão, limpava a frente, serviço pesado. A escrava fazia seu trabalho dentro do imóvel. Com certeza, ela sabia de mais coisas. Você chamou a empregada e pediu para lhe contar, e sem mentiras. O que sabia da fuga da sua noiva era para dizer-lhe tudo. Ela falou que fez amizade com Maria Isabel e sua ama, que fugira junto, que sua noiva contou que amava o antigo namorado e que não acreditava que ele fora embora com outra mulher. E que vira os três irem embora. Você escutou calado. No outro dia, chamou a empregada para ir com você comprar outra escrava. Foram de carruagem, afastaram-se da cidade e ela desconfiou somente quando parou perto de um local alto.
onde no fundo corria um rio. Ela implorou. Você a pegou pelo braço e disse impropérios, e que ia matá-la por ela ter ajudado na fuga da noiva. Jogou-a lá de cima, viu o corpo bater nas pedras e sumir nas águas. Voltou para casa, falou para os que perguntaram da empregada que ela fora embora para outra cidade. Para os escravos, disse que ela havia comprado uma passagem de navio para Portugal e que ela fora embora. Os 2 escravos desconfiaram, mas nada falaram. Como ela fora embora e não levara suas roupas? Ou será que a empregada, com medo, fugiu junto com Maria Isabel? Descontei minha ira nos escravos. Que pena, meu Deus! Prendeu a escrava grávida num cômodo e acorrentou, e falou que ela ia ficar ali até confessar o que sabia. Ela chorou, implorou e afirmou não saber de nada. Você saiu, foi beber para tentar esquecer. O escravo foi lhe pedir para soltá-la, porque ela estava tendo o nenê. Você falou que ia, mas demorou. Ele esperou, mas quando chegaram, encontraram a escrava e a criança já mortos. O escravo chorou muito e você mandou enterrá-las. Isso eu não quis fazer. Eu até me lembro do que pensei. Já que aconteceu, eram escravos. Foi isso que eu pensei. Puxa, como fui capaz? E Henrique chorou. Quer escutar o resto? Sim, por favor. O escravo estava triste e choroso. Você o vendeu e comprou outros. Ele foi embora. Indiferente, você não se importava com os escravos. Eles tinham que manter a casa limpa e em ordem, comida pronta. E com você em casa, eles não podiam conversar. Então você contratou um capitão do mato, nome dado àqueles que capturavam escravos fujões e que normalmente os encontravam para descobrir onde Isabel estaria. E o namorado também, pois os 2 estavam juntos e você sabia disso. Tive pistas e fui atrás deles, recordou-se Henrique. Sim. Contratou 3 homens para ir com você para o interior do país. Numa vila, soube que ali estivera um casal de brancos com um filhinho e uma negra, e que já tinham partido. Você irou-se mais ainda por saber que ela tinha tido um filho. Prosseguiram na perseguição. Então foram assaltados. Seus homens foram mortos. Foram roubados. Você foi socorrido e eu cuidei de seus ferimentos. Depois que o matei, o que fiz? Não me recordo. Lastimou Henrique. Voltou para sua casa, vendeu o que me roubara para ir. Na sua casa se organizou de novo, porém, você somente pensava em encontrá-los. Matar ele e a criança e trazê-la, desta vez a faria prisioneira. Novamente contratou um capitão do mato, mas desta vez não iria junto. Você tinha descuidado dos negócios e gastado muito. Fez empréstimos e passou a trabalhar bastante. Era movido a paixão e desejo de se vingar. Uma noite, voltando de um local onde estivera bebendo, foi abordado por alguém que o chamou. Olhou e reconheceu seu ex-escravo, aquele que teve a mulher e o filhinho morto. Lá na sua casa, tempos atrás. Você levou uns segundos para reconhecê-lo, então ele o esfaqueou no abdômen. Você o escutou. Vim para matá-lo. Gostaria de fazê-lo devagar, aos poucos, como você deixou minha amada morrer. Vá sofrer no inferno, que é o seu lugar. Esfaqueou você novamente, desta vez no pescoço, e fugiu. Você, seu espírito, ficou no seu corpo físico até ser enterrado. Aí, o pai de Maria Isabel e a sua ex-empregada o levaram para o umbral e o castigaram. Sofreu, arrependeu-se e eu consegui socorrê-lo. O que aconteceu com os envolvidos na minha história de vida?
Maria Isabel e seu companheiro, Frei Arthur continuou esclarecendo, sofreram muito. Ele, por ter sido raptado, foi forçado a trabalhar no navio e resolveu ser um bom empregado. Chegando a Portugal, arrumou rápido sua volta como empregado. De outro navio, chegando, a primeira coisa que fez foi procurar sua amada. E assim ele soube o que aconteceu. Conversou com a ama escrava dela e planejaram fugir. Ele foi à casa que ela morara, pegou alguns objetos, vendeu e comprou 3 cavalos. Marcaram uma noite para fugir. Essa ama escrava, por intuição, ela não gostava de você e sentia que você era culpado do sumiço do namorado e da morte do pai da sinhá. Fugiram, mas não foi fácil. Pararam em alguns lugares. Ela engravidou, teve o filho e continuaram indo para o interior do país. Fixaram residência numa vila, passaram por necessidades, tiveram outros filhos, porém continuaram se amando. Quando você desencarnou, o grupo que pagara para encontrá-los não havia ainda partido. Então eles não foram. O casal desencarnou idoso e pobre. Sua ex-empregada e o pai de Maria Isabel, depois que o fizeram sofrer, seguiram seus caminhos, sentiram-se vingados. O escravo que o matou, quando foi vendido, pensava somente em se vingar. Foi um bom escravo, ganhou a confiança de seu dono e não ficava preso. Andava pela cidade, fazia compras para sua dona. Assim sabia de você. Aproveitou uma noite, fez uma tocaia e o matou. Sentiu-se vingado e continuou a viver como escravo. Era bem tratado, mas foi um assassino e não recebeu punição por esse ato. Um dia terá de prestar contas de sua atitude errada. Oh, existência triste que tive! E Henrique chorou. Ike, nesta sua encarnação, a que no momento está vivendo, você resgatou muitos de seus atos maldosos fazendo bem, enxugou muitas lágrimas, tem uma profissão abençoada, faz tanto bem, alegro-me com sua atitude. Fui assassino, matei por 3 vezes, não recebi castigo por isso. Sinto que outras maldades já quitei, mas pelos assassinatos ainda não. Paguei para assassinar o pai de Maria Isabel. Se mandei, matei, assassinei a empregada e você. Fui culpado de a escrava e o filhinho morrerem. Você foi assassinado. Com seu ato inconsequente, fez com que uma pessoa o odiasse, quisesse se vingar. Se não fosse pela sua atitude, o casal de escravos que servia em sua casa continuaria ali e ele não teria motivos para odiá-lo, mas querendo se vingar, ele se tornou um assassino. Você não foi obsediado nesta encarnação pelas maldades que cometeu anteriormente. Poderia ser perseguido por alguns desencarnados que quisessem a desforra. Se você fosse obsediado, teria motivos, como quase sempre se tem. Por isso, é aconselhado ao obsediado pedir perdão, sair da faixa vibratória do rancor, porque ele anteriormente errou. Às vezes, Henrique, as pessoas se esquecem que foram alguém que fez o obsessor ser rancoroso e vingativo. O primeiro que age com maldade o faz 2 vezes e torna-se responsável por fazer alguém agir errado e odiar. Fui responsável por ele ter feito isso. Eu o prejudiquei. Infelizmente, sim. Vou continuar a elucidá-lo. Escute bem. O que deveria ocorrer, a atitude correta, era esse que foi, por essa encarnação escravo, tê-lo perdoado. Mas Deus é bom
misericordioso, e você, com seu exemplo, ajudou. Podemos ajudar muitas pessoas com bons exemplos sendo bons. Ao fazermos o bem, podemos ensinar quem recebe benefícios a serem gratos, a compreender que o bem existe, que existem pessoas caridosas. Porém, pode ocorrer o contrário com atitudes erradas. Levar pessoas a sentir ódio, se vingarem e errarem. De fato, é triste sermos responsáveis e, pelas nossas atitudes equivocadas, levar outras a cometerem erros. Ele matou seu corpo físico. Não teria feito isso se não tivesse recebido de você uma maldade. Devemos prestar atenção, Henrique, neste detalhe, para não sermos responsáveis pelas atitudes maldosas dos outros. Esse espírito que o assassinou, depois de sofrer no umbral, quis encontrá-lo para pedir perdão. Encontrou-o aqui, servindo. Convidei-o a ficar conosco e ele ficou por 3 anos. Aprendeu a ajudar você e você foi o exemplo dele. Tive essa bênção. Sim, teve. E não fez isso somente com ele, mas com muitos outros doentes que aqui chegaram com obsessores. Maria tem razão quando afirma que quem tenta ensinar os doentinhos o faz bem com exemplos de bondade. E de fato ensina, e felizes os que aprendem. Agora aí que descanse. Estou muito triste. Tristeza não paga dívidas. O fazemos com trabalho no bem e para o bem. Tem razão, obrigado. 1000 vezes obrigado. De nada. Quero que lembre, e sempre, que somos amigos e continuaremos a ser, porque gostamos um do outro. Henrique enxugou o rosto. Sentiu que Frei Arthur saiu. Deitou-se, orou, pensou no que recordara, escutara e concluiu. O passado se foi e ficou para trás, mas o presente está aí. Estranho. Sinto que ainda amo Maria Isabel. Onde estará ela? Será que esse espírito sente mágoa de mim? Prejudiquei-a tanto. Como é perigoso amar sem controle. Amar? O que senti foi uma paixão, e por esse motivo cometi erros, maldades. Mas ela não foi culpada, a culpa foi somente minha. Preciso dormir, descansar, amanhã tenho muito o que fazer. E Henrique adormeceu. E assim, gente, acaba o capítulo 6. E hoje, como um bônus, eu vou ler para vocês o capítulo seguinte, aqui mesmo. 7. O crime. Deu entrada no hospital uma senhora em estado grave. Quase sempre, quando isso ocorria, era pelo diagnóstico tardio ou por ter o doente demorando para procurar o tratamento. Pela opinião de Maria e do Dr. Danilo, a doença iria evoluir com certeza, não teria a enferma chance de se curar. Ela foi trazida pela filha e o genro. O casal tinha um filhinho de 9 meses. A filha, amorosa, não queria ir embora. Então Maria deixou o casal ficar ali, numa casinha perto da horta. Arrumou o local. E eles trabalhariam no hospital em troca da moradia e alimentos. O moço foi trabalhar na horta e a moça ajudaria na lavanderia. Era costume de Henrique, ele fazia sempre que possível ir à horta, se sentar num banco e lá ficar alguns minutos se refazendo com as energias das plantas e ao ar livre. Henrique aproveitou uns minutos de folga e se sentou no banco. Era de tarde e o dia estava bonito, com temperatura agradável. Viu uma moça sair da casinha e ir a um canteiro conversar com um jovem. Ela estava vestida simplesmente e com uma criancinha no colo. Observou-a e o seu coração disparou. Sua respiração tornou-se ofegante. Não conseguiu desviar o olhar e ficou olhando.
A moça, muito bonita, sorriu para o moço e conversaram. É o casal que Dona Maria deixou ficar aqui, informou Sarará. Henrique se assustou, nem tinha visto que Sarará se sentara no banco. Ela se chama Júlia, continuou Sarará esclarecendo. Ele é o Sérgio. E o filhinho, Rodrigo. Estou esperando para buscar uma doação num bairro distante. Como você, eu gosto de ficar aqui, é sossegado, né? Vou ver se já tenho endereço. Tchau. Henrique continuou a olhar o casal e a moça, a Júlia. O rapaz, o Sérgio, deu umas cenouras para ela, que as pegou e entrou na casinha. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que estou sentindo isto? Desde que a vi, quem é de fato essa Júlia? Voltou ao trabalho, mas ficou inquieto. A figura da jovem não lhe saía da mente. No outro dia, foi à lavanderia pela manhã com a desculpa de deixar umas roupas de molho. Júlia estava lá, o filhinho num cercadinho. Ela esfregava roupas num dos tanques maiores. Bom dia. Henrique aproximou-se dela. A moça olhou, tentou sorrir e respondeu timidamente. Bom dia. Sou enfermeiro, moro no hospital e lavo minhas próprias roupas. Vim colocar umas de molho. Como está? Bem, obrigada. Ela pegou um cesto de roupas e se afastou rapidamente, foi colocá-las no varal. Henrique voltou para a área dos tanques pequenos, dos funcionários. Sentiu vontade de ficar ali para olhá-la. Uma funcionária antiga aproximou-se e perguntou se ele precisava de alguma coisa. Respondeu que não e saiu. Voltou ao trabalho. Passou a pensar muito nela e ir mais à lavanderia em horários que sabia que Júlia estava trabalhando. A ir à horta e tentar vê-la. Percebeu que a moça começou a evitá-lo. Se ela o visse chegar à lavanderia, tentava se esconder. E se ela estava na horta, ao vê-lo, entrava em sua casa. Ike, ele escutou Frei Arthur a voz. Por favor, presta atenção no que está fazendo. Não é correto de sua parte olhar assim para uma moça casada. Júlia foi Maria Isabel? Por que quer saber? Porque ao vê-la senti que a amo. Não estou fazendo nada, nem irei fazer. Henrique se defendeu. Espero isso de você. Lembro que no passado errou muito por essa paixão e que prometeu não prejudicá-la mais. Não estou fazendo nada a ela. Está. Não percebeu que está incomodando com seus olhares? Instintivamente, Júlia, que anteriormente fora Maria Isabel, sente medo de você, que é antipático aos dois, ao casal. Por favor, eu lhe peço, aconselho, se contenha. Vós, preste atenção, não pedi nada para você interferir e nem para estar aqui desencarnada a palpitar sobre a minha vida. Não quero sua opinião. Já disse e repito que não irei prejudicá-la, mas posso amá-la, não posso? Não quero que responda e nem ouvi-lo mais. Quero ficar sozinho. Henrique não escutou mais Frei Arthur, porém ele não saiu. Ficou ali no quarto, observando preocupado. O enfermeiro se deitou e se pôs, como ultimamente fazia, e começou a pensar em Júlia. Talvez ela se separe de Sérgio e fique comigo. Não posso ficar com ela neste quarto. Não quero que Júlia lave roupas aqui no hospital. Pego o meu dinheiro, o que tenho guardado, alugo a casa e a mobília e falarei para Dona Maria ou me pagar o que me é justo ou me demito. Arrumo outro emprego. Será fácil. Também irei trabalhar somente 8 horas. Mas como irei fazer isso? Júlia me evita. Mas quando ela entender que eu mudei, que não sou mais o homem do passado, poderá me querer. Pensava tanto nela que errou 2 vezes nas medicações. Ele ia à horta e ficava em frente à casa dela. A mãe de Júlia piorou.
como estava previsto. Uma tarde, ele viu a moça indo para a enfermaria para ver a mãe. Ele foi também. Quando ela viu Henrique, beijou a mãe e se despediu. Mamãe, volto depois. Henrique se encheu de coragem, a segurou pelo braço e expressou comovido. Por que corre de mim, Júlia? Senhor, por favor, sou casada. Amo meu marido e o senhor está me incomodando com seus olhares. Solte-me, senão eu grito. Ele a soltou e ficou aborrecido pelo que escutara dela e pela sua atitude. À tarde, Maria o chamou. Caro enfermeiro, vem aqui comigo, por favor. Ele a acompanhou. Maria afastou-se das pessoas que estavam ali no pátio, aproximou-se de uma janela, apoiou-se no peitoral, o olhou e aconselhou. Você está conosco, meu querido, há anos. Acredite, eu o amo como próximo mais próximo, como um filho. Eu sei que você teve somente alguns encontros com mulheres e que preferiu não ter compromisso. Agora, infelizmente, estou tendo de chamar sua atenção. Está importunando uma jovem casada. Uma funcionária da lavanderia veio me contar e soube que tem ido muito à horta. Por favor, Henrique, se contenha. É que eu me sinto atraído por ela. Amo-a. Não sei o que está acontecendo comigo. O passado faz suas cobranças. Infelizmente, seja o que for, quero, exijo que se comporte. Maria se afastou e Henrique, envergonhado e constrangido, ficou ali parado. Naqueles anos que ali estava, era a primeira vez que era chamada a sua atenção, que recebia uma advertência. Sentiu vontade de chorar. Não foi por 2 dias à horta e nem à lavanderia. Esforçou-se para isso. Sua vontade era revê-la. Soube que a mãe de Júlia fora para o quartinho, e quando isso ocorria, logo ela desencarnaria. Num impulso foi à horta, era de tarde. Sentou-se no banco e olhou por tudo. Sérgio não estava ali. Não viu o casal. Ficou olhando a casa. De repente, viu um vulto de um homem. Reconheceu ser um vizinho. O quintal dele fazia divisa com a horta. Era o senhor Olavo, que tentou disfarçar e entrou na casa. Apesar de achar muito estranho, Henrique somente ficou atento, observando. O que será que o senhor Olavo foi fazer na casa de Júlia? Parece que encontrou tentando se esconder. Agiu como se quisesse que ninguém o visse. Agoniado, ficou sentado, olhando fixamente para a casa. Passaram-se 10 minutos. Como Olavo não saiu e nem ouviu nada, Henrique se levantou e se aproximou da casa. Tentou ouvir alguma coisa, mas nada escutou. Ninguém conversava. Num impulso, abriu a porta e entrou. Viu Olavo caído no chão. Estava de bruços. Novamente, sem pensar, tentou estancar o sangue que jorrava abundantemente. Com seus gritos, 2 trabalhadores da horta, um enfermeiro e Sarará foram correndo e se depararam com a cena. Olavo caído, sangrando, e Henrique apavorado com as mãos sujas de sangue. Ajudem-me a socorrê-lo, exclamou o enfermeiro. O enfermeiro, que chegara correndo, colocou a mão no pescoço de Olavo e constatou que ele falecera. Henrique ficou parado, parecia alheio. Na casa, umas pessoas correram, outros chegaram, chamaram a polícia e o prenderam. Não sou assassino, não fui eu. Verificaremos isso, investigaremos. Por enquanto, você é o suspeito, ficará na delegacia. Deixaram ele lavar as mãos e, com a roupa respingada de sangue, entrou no carro da polícia e foi para a delegacia. Parecia para Henrique um pesadelo. Foi colocado numa cela com 4 presos que, curiosos, queriam saber o que acontecera. Henrique não conseguia falar, não sabia o porquê sequer de estar preso. Como não falava, os presos desistiram. Receberam o jantar
e depois foram dormir. Ele se deitou no espaço que lhe indicaram. Não matei ninguém. Logo será esclarecido e eu irei embora. Conseguiu organizar seus pensamentos. Estava sentado no banco, viu o senhor Olavo entrar na horta, abrir a porta da casinha de Júlia e entrar. Como demorou, fui lá, entrei e o vi caído. Virei o corpo, estava com a faca no peito, o ferimento sangrava muito. Tentei estancar o sangue e gritei por socorro. O enfermeiro constatou que o senhor Olavo estava morto. Sou suspeito e me trouxeram preso. No outro dia conseguiu conversar com os homens que estavam com ele na cela e contou. Entrei na casa, vi um corpo caído de bruços, virei-o por instinto, ele estava com uma faca no peito. Tentei estancar o sangue, sabia que não podia tirar a faca, gritei por socorro. Foi tudo muito surpreendente. Constataram que ele estava morto, era um vizinho do hospital, o senhor Olavo, e me prenderam. Ali naquela delegacia, quando Henrique esteve preso, eles recebiam muitas visitas, que entravam no recinto, ficavam no corredor em frente às grades, conversavam com os detentos e lhe traziam coisas. Isso ocorria das 9 às 11 horas da manhã e à tarde das 14 às 16 horas. Logo Henrique ficou sabendo dos comentários sobre ele. E as visitas comentaram que ele importunava a moça que morava na casinha e que o encontraram com um cadáver sujo de sangue. Os 3 que estavam com ele na cela foram presos por roubo. Naquela delegacia eram separados os criminosos violentos, como assassinos, e os que foram presos por roubos ou agressões sem muitos danos. Henrique ficou na cela dos não violentos. As horas passaram e Henrique, a maior parte do tempo, parecia alheio e não conseguia raciocinar. Fazia as coisas como no automático. Tomava banho de água fria, algo que não gostava, alimentava-se, deitava, tentava dormir. E quando acordava, tinha de se esforçar para lembrar onde estava, e aí sentia vontade de chorar. Depois de 3 dias, recebeu as visitas de Maria e Cristina. Quando elas entraram no corredor, alguém exclamou alto: "É a dona Maria do hospital!" Ouviram-se cumprimentos. Maria, antes de se aproximar da cela onde o enfermeiro estava, cumprimentou a todos, sorriu e informou por que fora. Vim visitar Henrique, empregado de anos do hospital, que aqui está indevidamente. Espero que seja o fato esclarecido e ele saia logo. Oi, amigo, cumprimentou Cristina. Caro enfermeira, Maria se emocionou. As 2 se aproximaram da grade. Henrique se esforçou para não chorar. Dona Maria, eu não matei o senhor Olavo. Esforçou-se e conseguiu dizer. Sua situação está complicada, informou Cristina. Vou contar o que apuramos e infelizmente é o que a polícia também fez. Os investigadores perguntaram e ninguém mentiu. Pelo que souberam, o senhor Olavo também se interessou pela Júlia e estava assediando. Eles também souberam que você olhava muito e que ela fugia de vocês 2. Onde estão Júlia e Sérgio? Perguntou Henrique. Sumiram. Cristina respondeu e explicou. Após o almoço, Júlia foi ao quarto da mãe e saiu chorando. Ela teria de voltar às 16 horas para a lavanderia e não voltou. Sérgio ficou na horta até às 15 horas e 30 minutos. Depois ninguém o viu mais. Eles tinham um carro velho que ficava no pátio. Sérgio o tirou pela manhã do pátio da garagem. Falou para a Sarará que ia levá-lo à oficina. O fato é que o casal não foi encontrado e nem o carro. Mamãe perguntou para a mãe de Júlia. Ela contou que a filha se despedira e que dissera que ia partir, mas não sabia quando ou para onde. Dona Maria, Henrique estava comovido. Deve ter sido um dos 2 que matou o senhor Olavo. Talvez tenha sido para se defender. Ou foi Júlia ou Sérgio, ou os 2 juntos. Eu não fui. Tudo está complicado, meu rapaz. Ninguém sabe do casal.
E a polícia tem certeza de que foi você e não se interessou em ir atrás deles, disse Maria. Com o suposto criminoso preso, não se interessaram em buscar outros, opinou Cristina. Eles, Júlia, Sérgio e o filhinho, não falaram a ninguém que iam embora. Não se despediram, não agradeceram. Foi um dos dois ou ambos. Será que, se eles souberem que eu fui preso, não voltarão para me inocentar? Henrique sentiu uma pontinha de esperança. Caro enfermeiro, Maria tentou acalmá-lo. De fato, é estranho eles terem partido como fizeram. Não sabemos para onde foram. Anteriormente, eles eram empregados numa fazenda. A senhora doente morava com eles. Para virem para o hospital, eles se demitiram. Verificamos e eles não voltaram para lá. Um vizinho do hospital nos contou que viu o carro de Sérgio na rua da frente. Penso que o casal planejou a partida. Pode ser que tenham sentido medo de você e de Olavo. E com a mãe de Júlia está já para desencarnar, resolveram partir e não falaram a ninguém. Com receio, penso que era mais de Olavo. Eles não se despediram. Foram embora sem se despedir, deixaram a impressão de que fugiram. Quanto a eles saberem que você está preso, eu não sei. Penso que é difícil, principalmente se foram para longe. Talvez, deduziu o preso, talvez eles tenham planejado ir embora, iam contar, mas como mataram o senhor Olavo, eles saíram rápido, fugiram e pela janela. As duas levaram coisas para ele, produtos de higiene, um travesseiro, cobertor, roupas e alimentos. Maria e Cristina se despediram de todos com um até logo e rogaram bênçãos para todos. Maria exclamou alto: que o Pai amoroso os abençoe, que Maria, Mãe de Jesus, os protejam. Fiquem com Deus. Quando ela falou, todos se calaram e responderam às saudações. As duas foram embora. A vontade de Henrique era segurá-las perto dele, porém sentiu-se mais calmo com a visita das amigas. Os presos da cela e até das outras conversavam, contavam casos ocorridos com eles, falavam de seus processos e do que os levaram a ser presos. Henrique escutava apático. Companheiro, alertou um dos presos, não adianta ficar assim. Se de fato é inocente, acabarão descobrindo o culpado. O meu conselho é que você tenha cuidado aqui ao falar que é inocente, porque isso todos falam. Pelo que soubemos, esse Olavo, o que for morto, é uma pessoa importante. E as pessoas importantes, a polícia dá mais atenção. Pelo que escutei, tem mulher na história, né? A maioria de nós tem. Eu estou aqui porque peguei minha mulher. Não somos casados, mas a gente morava junto. Flagrei ela com um amante, bati nela, quebrei a perna dele. Bom, com certeza sairei logo daqui. E ao ser libertado, não sei o que farei. Minha mãe quer que eu volte morar com ela, sabe? Minha mulher tem vindo aqui. Pediu para eu voltar a morar com ela. Diz ela que está arrependida, que quer o meu perdão e quer que eu volte para casa. Não sei o que faço, preciso me decidir. Henrique soube pelos presos que Maria e Cristina pediram para o delegado deixá-lo na cela com os presos que não eram violentos. Foram visitá-lo Sarará, Elisa, Lúcio, Mariano, Maria, Cristina e outros funcionários do hospital. Passaram a ir um de cada vez. Conversavam com ele, levavam alimentos, livros, revistas e objetos de higiene. E as notícias eram: ninguém sabia do casal.
e a família de Olavo contrataram um excelente advogado para ajudar o promotor, que Olavo fora esfaqueado por alguém que sabia onde atingi-lo e matá-lo. Maria e Cristina contrataram um advogado para ele. Henrique fez um cheque de todo o dinheiro que ele tinha guardado para Cristina pagá-lo. Também decidiram os três, Maria, Cristina e ele, que não contariam para a família dele da prisão. Cristina levaria as cartas, ele as responderia e ele as colocaria no correio. O advogado contratado foi visitá-lo. Parecia que nem ele acreditava em Henrique. Fez muitas perguntas e prometeu defendê-lo do melhor modo possível. Um preso, à noite, antes do toque de recolher, orava em voz alta. Todos os acompanhavam. Depois de dias, Henrique voltou a orar e, após a oração, ele escutou a voz. Ike, peço-lhe calma. Vou tentar estar sempre com você e o ajudar. Você sabe que eu sou inocente, clamou Henrique em pensamento. Sei que não matou Olavo, mas matei você e a empregada. Então não é inocente. A voz, Frei Arthur, o interrompeu. Quem matou o Sr. Olavo? Quem matou o Sr. Olavo? Conte para mim, pediu Henrique. Não posso. Que Deus o abençoe. Boa noite. Os sentimentos de Henrique estavam confusos. Oscilavam entre estar nervoso, calmo, esperançoso ou desanimado. Desejava ardentemente que abrissem a cela e escutasse que poderia ir embora, pois era inocente. Ali era rotina. Ele estava acostumado a trabalhar muito e com as atividades o tempo passava rápido. Ali não tinha o que fazer e com o horário para tudo o tempo passava devagar. Não havia pátio para tomar sol. Eles recebiam os raios solares pela manhã quando abriam uma grande janela que tinha uma reforçada grade de ferro. Por ali entrava o ar e o sol. No verão, a janela ficava aberta o tempo todo, até a noite, e era fechada do inverno à noite. Henrique sentiu muito ter de tomar banho de água fria. A comida não era boa. Recebia um café da manhã, almoço e jantar, mas os alimentos tinham poucas variações. Contaram para ele que até Petraz quisera saber dele e, pelo que expressara, acreditava que ele era inocente. Henrique foi parando de pensar em Júlia. Quando se lembrava dela, era de forma sentida, porque foram um deles, ou o casal, que assassinaram Olavo, e os dois deixaram ele ser preso inocente. Sentiu que curara aquela paixão, que não tivera razão de ser. Na cela, eles trocavam alimentos e conversavam muito. Henrique contou por umas 5 vezes a sua vida e o que tinha acontecido naquela tarde. Uma vez escutou. Acredito que você, Henrique, contou muitas vezes e não mudou nada. O fato é que a justiça nem sempre faz justiça. Eu estou preso porque roubei, fiz diversos roubos e fui pego no último. Estou aqui somente pelo último. Injustiça? Com certeza. Você não matou e está aqui preso como assassino. Injustiça? Também é, com certeza. Um outro, que ele e mais 2 companheiros roubaram uma mansão e fora acusado sozinho. Os outros 2 indiretamente mandavam coisas para ele, esperavam que saísse logo dali. Cada um tinha uma história. Continuou recebendo as visitas dos amigos do hospital, mas já não eram tão frequentes. E com eles vinham os mimos. Recebeu cartas das irmãs e a respondeu todas. Cristina as trazia e depois colocava no correio que ele escrevia. As notícias continuavam as mesmas. Ninguém tivera notícias do casal. A família do Olavo ficara indignada e queria justiça. A viúva sabia que o marido estava sempre atraindo
Dizia não se importar com as traições, mas não queria o esposo morto. Fazia 7 meses que Henrique estava preso quando marcaram um julgamento. Embora os amigos afirmassem que estavam esperançosos, ele sentia que todos estavam apreensivos. Foi um falatório numa tarde. Levaram preso um homem de 25 anos, magro, altura mediana, e foi colocado numa das celas dos mais ou menos. Isto ali era dos não muito violentos, mas também nem muito comportados. O delegado foi ao corredor das celas e falou alto: penso que todos souberam do assassinato de 2 crianças que foram estupradas e mortas. Esse moço está sendo preso como suspeito. Suspeito, ouviram? Não sabemos se foi ele, por isso o respeitem. Não faça nada com ele. Pode ser inocente. Estamos empenhados em descobrir quem matou essas crianças e não podemos afirmar que foi esse aqui que prendemos. Comportem-se. Henrique havia escutado das visitas e também comentários de presos que 2 crianças que moravam na periferia, que eram primas, estavam desaparecidas e que depois de 5 dias foram encontradas mortas num barranco dentro da mata, perto da cidade. As famílias estavam desesperadas e sofrendo muito. O moço preso ficou quieto, não tinha uma expressão cínica. Não irá acontecer nada com ele enquanto não souberam se é culpado. Ninguém gosta de estupradores, ainda mais que assassinou 2 inocentes, comentou um preso. No outro dia, as visitas comentaram que ele devia ser culpado pelas investigações e falatórios. Devia ser ele o assassino das 2 crianças. Um médico com 2 policiais foram examiná-lo e ele foi levado para uma sala reservada da delegacia. Não houve comentários sobre esses exames e ele não falou nada. Na visita da tarde, uma mulher foi ver um primo preso que estava numa das celas dos violentos. Estes eram assim taxados por terem assassinado alguém, porque eram briguentos e rebeldes. A mulher conversou com o primo, depois chorando, falou alto e todos se calaram para ouvi-la. Ela exclamou comovida: foi ele que matou o meu menino. Meu filho era um bom garoto, estudioso, obediente, estava brincando na rua com a prima e ninguém viu quem os levou. Não sabíamos onde eles estavam, os procuramos, que agonia. Eles foram encontrados mortos, e pelo jeito sofreram muito antes de morrer. Eu tenho certeza de que foi ele. A polícia, não sei por que, ainda tem dúvidas. Foi ele. Quero justiça. Vocês, presos, têm filhos? Entende a dor de mãe e pai ao ver o corpo de um filho maltratado e morto? Eram crianças. Maldito, 1000 vezes maldito. 2 guardas pediram para ela se calar, mas ela gritava mais e mais. Então a tiraram do corredor da delegacia. Todos ficaram calados. As visitas logo foram embora. Henrique escutou cochichos e um preso da cela, ele falou: pelo jeito farão justiça. Como? Henrique quis entender. Eles com certeza tentarão verificar se esse moço é ou não assassino. Se for, teremos uma morte por aqui. Henrique apavorou-se, mas todos ficaram em silêncio. Ele dormiu e no outro dia cedo recebeu a notícia de que o moço morrera. O delegado foi ao corredor e se exaltou. Não adianta tratá-los bem, permitir visitas, vocês receberem mimos, não adianta. Um crime na minha delegacia. Agora eu vou ser punido por isso. Senhor delegado, disse um dos presos, não quisemos de forma nenhuma desafiá-lo. O senhor pode alegar que ele se suicidou. O fato, senhor delegado, é que ele confessou, então ele não poderia continuar vivo. Meu Deus! Exclamou o delegado. As visitas estão suspensas por 3 dias, ouviram bem? Todos da cela em que ele estava ficarão 3 dias somente com o café da manhã. Vocês não poderiam ter feito isso.
O delegado saiu do corredor. 2 guardas tiraram o morto da cela e o ajeitaram. Como ele for assassinado, enforcado, talvez pudesse passar por suicida. Quando os guardas saíram, um preso falou para todos ouvirem. Cada um das outras celas deu o que tem guardado de alimentos para os que ficarem sem as refeições. Vão passando pelos vãos das grades. Foi feito o que deveria ser feito. O guarda contou que o delegado iria transferir o rapaz naquele dia e que pela investigação ele de fato era culpado, que comunicaram aos superiores que ele se suicidara e que esperavam não haver investigação. Mas se tivesse, todos os presos deveriam confirmar e falar para as visitas, quando estas fossem liberadas, que fora suicídio. Um preso da cela em que o moço estava falou alto para todos ouvirem. Depois que aquela mãe nos comoveu com seu apelo, observamos que o moço estava cínico, sim. Conversamos com ele. Fizemos com que se sentisse importante sendo um assassino e deu certo. Ele confessou que matou as 2 crianças e que fizeram o mesmo com mais 3. Fizemos justiça. Alerto, é para obedecerem. Para as visitas contar que ele se suicidou. E se houver investigação, cuidado com o que falam, hein? Não queremos complicar o delegado, que é uma pessoa boa. Escutaram frases de apoio. Henrique ficou calado e o preso alertou. Companheiro, por favor, concorde. Aqui o melhor é ficar com a maioria. Henrique deu os alimentos e ficou impressionado, indignado com a violência. Sentiu muita vontade de chorar, mas não o fez. Violência de um ser humano torturar e matar 2 crianças. E depois violência dos outros, o que fizeram com ele, violência por todos os lados. Não teve uma investigação e o delegado não recebeu advertência. As 2 mães e os pais das crianças assassinadas, quando as visitas foram liberadas, foram e agradeceram, choraram e pediram bênçãos de Deus para eles. Todos se comoveram. Foram poucos os que não concordaram com aquela atitude, mas não se manifestaram. Maria e Cristina foram visitá-lo e ele não teve coragem de contar o que acontecera. As 2 se aproximaram da grade e ele falou baixinho para os outros não ouvirem. Aquele é um lugar estranho. Aqui é tudo estranho. É a energia de quem fez algo errado, observou Cristina. Aqui estão, Maria elucidou, aqueles que recentemente provocaram ações perturbadoras. Porém, o ato equivocado do perturbador provoca reação. A ação do perturbador é o erro que muitos chamam de pecado, e a reação do perturbado é a dor. Quem faz o mal é culpado, e receber a reação é sofrer o mal. Por isso, meu caro enfermeiro, é impossível que, ao fazer uma maldade, não a façamos a nós mesmos. Num local assim, a maioria é de perturbadores que fizeram erros e que já começaram a receber o retorno. Esse retorno pode ser tardio, lamentou Henrique. Nem todas as reações são de imediato, esclareceu Maria. Elas podem vir fatiadas, ou seja, em etapas. Podemos demorar, mas são infalíveis. Elas sempre acabam acontecendo, mesmo que demorem um tempo. Afastaram-se e passaram a falar sobre outros assuntos. Quando elas foram embora, Henrique ficou triste e pensou que estava recebendo a reação de atos de sua encarnação anterior, em que fora assassino e não fora punido. Estava sendo agora. Na véspera do julgamento, Maria foi sozinha vê-lo e disse: Caro enfermeiro, sinto em lhe dizer que sua situação é complicada. Esteve preso aqui e fizemos de tudo para que ficasse do melhor modo possível nesta delegacia.
Pedi, implorei para guardas, para o delegado, investigadores, para o tratarem bem. Sei disso, Dona Maria, e agradeço de coração. A senhora, pelo que faz, é respeitada na cidade. Muito obrigado. Se você for condenado, será transferido, com certeza, para a penitenciária, aqui perto. Será difícil para nós visitá-lo e eu interferir, mas se eu puder fazer algo por você, farei, tenha certeza. Sinto mais por vê-lo aqui, porque sei que não matou Olavo. O passado nos cobra, e caro, todos os nossos erros. Como sei disso? Henrique suspirou e se segurou para não chorar. Você somente seria inocentado se o assassino confessasse, meu filho. Penso que se ele não o fez até agora, não fará. Depois, os funcionários deram seus depoimentos na investigação. Contaram o que viram, né? Não tem como eles desmentirem ou mentirem, mudarem os depoimentos. Você se lembra da última leitura do Evangelho que escutou no hospital? Ele lembrava muito pouco, porque estava naquela noite pensando em Júlia. Um pouco. A senhora não a repete para mim? Pediu Henrique. Foi de uma frase do Sermão da Montanha. Não jurei de forma alguma. Jesus nos recomendou que o nosso falar fosse simplesmente sim ou não. Aprendemos a não jurar em falso ou em vão. Jurar não seria necessário se ninguém mentisse. Porém, quem mente é bem capaz de jurar em falso. Por não acreditarem as pessoas umas nas outras, se exige juramento. Jurar em falso é blasfêmia, perjúrio. Invoca-se Deus por testemunha de que sua afirmação é verdadeira, mas nem sempre isso acontece. O juramento não oferece mais garantia do sim ou do não. Tentei, nestes anos todos no hospital, ser verdadeira e dei exemplo para todos serem também. Eu acredito em você. No hospital, quase todos o julgam inocente. Tem uns que duvidam e pensam que pode ter sido você. Não sei o que acontecerá no julgamento. Vou estar lá. Henrique pensou muito naquela noite, entendeu que aqueles que com ele trabalharam por anos poderiam, pelo depoimento, condená-lo. Isso por não mentirem. Por que fui olhar para a Júlia? Por que importunei-a com os meus olhares? Ela, instintivamente, por ter sido prejudicada na sua outra encarnação, por mim mesmo, me temia. Com certeza foi um deles que matou o Sr. Olavo. Fugiram. Talvez tenham ficado sabendo que eu estou preso. Como podem deixar um inocente ser preso no seu lugar? Pensava muito no que poderia ter ocorrido naquela casa na tarde do crime. Chegou a falar com o advogado. O Sr. Olavo queria Júlia para amante e começou a assediá-la. O casal temia o Sr. Olavo e ele. Sabendo que a mãe dela iria morrer, que estava muito mal, resolveram ir embora. Arrumaram tudo. Iriam com certeza se despedir, pelo menos de Maria, e partir. Foi então que o Sr. Olavo entrou na casa, tentou agarrá-la. Ou foi ela quem pegou a faca e o atingiu, ou foi Sérgio que foi socorrê-la. Vendo-o atingido, o casal se apavorou e fugiu pela janela. Saíram facilmente do hospital. Foram para o carro que estava estacionado na rua da frente e partiram. Chegou o dia do julgamento. Levaram uma roupa melhor para Henrique vestir. Escutou dos companheiros boa sorte e foi no carro da polícia. Henrique nunca pensara em um dia ser réu. Ficou desconfortavelmente sentado e escutando. Seu advogado tentou de tudo para inocentá-lo.
incriminar o casal e alegar que Henrique, quando entrou na casa, Olavo já estava atingido, morto. As testemunhas, os funcionários do hospital acabaram por prejudicá-lo, contando o que viram. O que mais incriminou Henrique, ou seja, o que mais o incriminou, foi que ele olhava muito para Júlia, a importunava, e que o Olavo a olhava também. O promotor afirmou que ele matara por ciúmes, que Henrique vira Olavo entrar na casa, foi atrás dele, discutiram, ele pegou a faca e o atingiu. Depois, apavorado e para se fingir inocente, gritou por socorro. Sarará, ao prestar depoimento, disse que não acreditava ter sido ele e o promotor interferiu, dizendo que ele não tinha de dar sua opinião, e o juiz acatou. O promotor, ajudado pelo advogado da família de Olavo, tirou proveito de tudo o que poderia para acusá-lo. Maria pediu para ser ouvida, o promotor negou e o juiz novamente acatou. Quando o promotor pediu para que os jurados condenassem Henrique, Maria se levantou e expressou em voz alta: "Esse enfermeiro trabalhou comigo por anos, com uma conduta exemplar. Se ele afirma ser inocente, vocês devem acreditar ele..." E o promotor interferiu e o juiz pediu para ela se calar, senão a tiraria da sala. Foi com muita agonia que Henrique esperou pelo veredito e a sentença foi: condenado a 23 anos e 5 meses. Seriam descontados os 8 meses e 17 dias que já tinha ficado na prisão. Ele apenas abaixou a cabeça e expressou alto: "Vocês condenaram um inocente." Foi tirado da sala, levado de volta à prisão da delegacia e lhe informaram que iria para a penitenciária depois de 2 dias. Na cela, chorou e foi consolado pelos companheiros. "Henrique", aconselhou um deles, "presta atenção, cara. Na penitenciária, para não arrumar confusão, presta atenção. Quando chegar, peça licença, seja educado, mas sem afetação. Obedeça a ordens e tente fazer amizades, tá ligado? Eu estive preso por lá 5 anos. Saí, acabei roubando. Espero ficar aqui, não quero voltar para lá. As visitas, por ser mais difícil, vão tornar bem raras para você. Tornar-se-ão raras. E a convivência não é nada boa." No outro dia, pela manhã, foram visitá-lo e se despedir. Sarará e mais 3 funcionários que se desculparam pelos depoimentos. À tarde foram Maria, Cristina e Elisa. Elas choraram e ele também. "Henrique", decidiu Cristina, "vamos continuar ocultando de suas irmãs que você está preso. Penso que será melhor. Irei enviar as cartas de sua família para você no envelope grande. E mando papel e envelope. Você responde, me envia e as remeto para elas. Se precisar presentear alguém, faça um depósito. Não gastei o dinheiro todo que me deu." Todos prometeram escrever e, se possível, ir visitá-lo. Maria o abraçou pelas grades e aconselhou: "Caro enfermeiro, em qualquer lugar que estejamos, seja este bom ou não, temos oportunidades de fazer o bem. Não se esqueça disso. Não se revolte. Vá com Deus e o sinta sempre perto de você." Henrique sentiu uma mistura de sentimentos. Não matou e fora condenado. Alguém matou e estava livre. Foi condenado e por muitos anos. Como seria sua vida? Chorou sem se importar com os companheiros, mas eles respeitaram e nada comentaram. No outro dia cedo, pediram para ele se preparar. Seria levado para uma penitenciária. Com medo, angustiado, chegou a tremer. Às vezes parecia alheio, como não acreditando que aquilo estava acontecendo. Entrou no veículo e este percorreu o percurso até o seu destino. Que reviravolta, hein, meus amigos? Esses 2 capítulos que eu li
realmente uma reviravolta na vida de uma pessoa, mas a gente compreende aqui que é um acerto na vida dele por erros da vida passada. É realmente aquela criança que a gente começou no capítulo 1, que ajudou o sapinho, vivia nessa situação, né? Por um simples segundo, né? Ele caminhou ali mais de 9 anos, tão certinho, fazendo tudo bem, ajudando, né? Teve a Janete na vida dele, que ele a amou com amor de pai, não é verdade? E por um segundo, a vida dele mudou completamente. E eu não me lembro qual capítulo se fala, o próprio Henrique comenta isso. Um segundo pode mudar a vida da pessoa para sempre, porque no minuto que ele decidiu em não ouvir a voz, que na verdade é o Frei Arthur, um amigo espiritual que o acompanha, ele foi parar numa situação onde ele se incriminou, né? Claramente ele é inocente, mas por outro lado culpado, porque ele sabia que era errado ficar perseguindo aquela mulher casada, Júlia, e insistiu e acabou sendo acusado por um crime que não cometeu. Então eu quero aqui que vocês se coloquem a pensar que decisões tomadas num segundo sem pensar pode mudar a nossa vida para sempre. Nos vemos na próxima leitura. Espero que vocês estejam gostando. Peço que deixe, por favor, um like se você chegou até aqui. Por favor, gente, é importante mesmo, né? E amanhã eu continuo a leitura, gente. Alguns erros eu gaguejo, porque eu já expliquei aqui que muitos anos fora do Brasil, com esse português aqui tão formal, eu me perco em algumas palavras, tá bom? Namastê, tchau!